nós vamos a cada vez sendo encostados na parede por muitos assuntos. A Bíblia é o livro mais politicamente incorreto que você pode presenciar e ler. Só que a palavra de Deus não está pedindo desculpas para a sociedade, enquanto nós estamos pedindo desculpas, né? Alguém já pediu desculpa e chorou porque é branco, hétero e rico. E pessoas estão se sentindo ou discriminadas, ou se sentindo opressoras. A palavra de Deus não ensina nada dessas coisas, isso é coisa dos homens. A palavra de Deus ensina o que ensina, é só ler e descobrir o que a palavra de Deus mostra para todos nós. Nós não temos o direito de discutirmos com Deus e com a palavra dele, uma vez que nós somos barro e ele é o oleiro, e o oleiro molda o barro da maneira que ele quiser. O barro não vai reclamar com o oleiro: eu não quero assim, não gostei do formato. Não, ele simplesmente é uma massa nas mãos do oleiro, assim como nós também. E ao estudarmos 1 Coríntios capítulo 11, nós encontramos também alguns assuntos difíceis. A dificuldade dos assuntos bíblicos existem e nós devemos olhar, ainda que não vamos obedecer, isso é problema de cada um, ainda que nós não vamos obedecer, nós não podemos alterar, nós não podemos mudar aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Se você não concorda com o produto de uma loja, você não compra, você não fica brigando com o lojista porque você não gostou do produto. Da mesma maneira, a palavra de Deus, ao chegarmos diante da palavra de Deus, nós não vamos ficar discutindo com Deus: eu não concordo com isso, eu falaria diferente, eu mudaria isso. Não, é Deus quem está falando, e nós vamos apenas ouvir, e se nós não concordarmos, então nós temos que montar estratégia para a nossa vida, se é possível viver sem esse livro, se é possível viver sem o que a palavra de Deus diz. Nós nos confundimos muito quando tem uma pessoa, um ser humano, expondo a palavra de Deus. Aí nós começamos a confundir, pensar que é o expositor da Bíblia quem está falando. Agora, se ele estiver falando aquilo que está escrito, então ele é apenas um intermediário. E é assim que nós temos que encarar a palavra do Senhor. Nós vamos ver, segundo o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, o que acontece dentro da igreja, o que deveria acontecer dentro da igreja. Nós estamos falando de igreja, não esse prédio, não as pessoas propriamente reunidas, nem as outras igrejas vizinhas dessa cidade ou do país. Não, nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, que por não sabermos o número e todas as pessoas, nós chamamos de igreja invisível. E é assim que o Senhor quer que a igreja se comporte. E nós vamos ler 1 Coríntios 11, um texto talvez não, com toda certeza difícil e com toda certeza fora de moda. Nós não usamos isso, pelo menos na nossa igreja e muitas igrejas que eu visito e conheço, nós não usamos isso. Algumas igrejas sim. O apóstolo Paulo vai falando no capítulo 11 sobre tradições boas que existem dentro da igreja. Quando nós falamos de tradição, nós não estamos falando de costumes humanos que substituem a palavra de Deus, mas nós estamos falando das próprias tradições que Deus deixou para os homens, que Deus deixou para a igreja, para o povo de Deus que se reúne. Nós cantamos: é teu povo aqui presente. Então Deus deixou algumas tradições para que o povo de Deus as seguissem. E as tradições são boas,
é o que temos na igreja. Algumas delas deixaram de existir. Não porque Deus falou para parar, porque nós decidimos. Nós, que eu digo, talvez pessoas há 300 anos atrás, decidiram que nós não vamos mais seguir essas tradições. O que não muda é o fato de que Deus falou que deveria ser assim. Nós descobrimos também que dentro da igreja há partidos. Então não é só partidos políticos que existem por aí, dentro da própria igreja existem partidos. Infelizmente, há pessoas que se desentendem, há pessoas que compreendem a Bíblia de maneira diferente, e alguns se acham no direito de dizerem: essa parte aqui eu entendo diferente de você. Bom, isso já nos torna partidários, isso já nos torna fragmentados, e nós sabemos o que Jesus falou, que um reino dividido não subsiste. E o que acontece quando não subsiste? Se separa. É assim que nós aprendemos a viver. A Bíblia nunca ensinou isso, nós nos separamos. E aí nós começamos a criar placas de igrejas. Então tem a placa batista, tem a placa batista bíblica, batista regular, batista independente, presbiteriana, presbiteriana independente, presbiteriana conservadora, metodistas, luteranos e uma infinidade de placas denominacionais. Nesse ponto a Igreja Católica se orgulha de dizer: nós não temos divisões, nós somos uma só, né? Nós temos partidos nas igrejas e nós temos também reprovações. Deus reprova algumas atitudes do que acontece dentro das igrejas. O apóstolo Paulo vai falando então sobre as tradições boas. No versículo 2 ele diz, alguém pode ler? 1 Coríntios 11, versículo 2. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. O apóstolo Paulo falou: vou fazer um elogio para vocês. Quem não gosta de elogio? Todos nós gostamos de elogios. Nós não gostamos de críticas, nós não aceitamos bem as críticas, mas elogios estão liberados, nós concordamos. E o apóstolo Paulo vai falar para aquela igreja de Corinto: eu tenho um elogio para vocês. Eu louvo porque vocês sempre se lembram de mim. O apóstolo Paulo, eles têm um carinho por ele. E também que vocês retêm, ou seja, vocês guardam, seguram as tradições como eu entreguei. As tradições que ele entregou da própria palavra de Deus. Então vocês estão de parabéns, palmas para vocês, vocês estão andando num caminho bom. Mas não se anime muito não, quando o apóstolo Paulo começa com um elogio, é igual mãe, é igual as pessoas que querem dar uma bronca com educação, elas começam com um elogio. Mas ele quer que eles saibam de uma coisa, que na igreja existe hierarquia. Bom, existe na empresa onde você trabalha, existe na sua casa, existe em qualquer departamento, público, privado, existem hierarquias. Existe uma cadeia de comando. E na igreja é assim, e na humanidade é assim. Ele diz que o cabeça de todo homem, é Cristo. Ninguém está acima de Cristo Jesus. Nenhum homem nessa terra está acima de Cristo. Quando ele fala homem aqui, ele está falando do homem masculino. O que eu quero dizer com isso é o gênero masculino. Bom, já nem pode mais falar isso, né? Mas não importa. É assim que a Bíblia diz. Então, Cristo é o cabeça do homem.
E ele fala que o homem é o cabeça da mulher. Opa, pode falar isso? A Bíblia diz. O homem é o cabeça da mulher. E ele fala que Deus, engraçado que ele não colocou nessa ordem, agora que ele fala de Deus o Pai, Deus é o cabeça de Cristo. Então a hierarquia fica assim: Deus Pai, Cristo Jesus, o homem e a mulher. Hierarquia. A mulher que fala, isso é injustiça, não concordo com isso. Então, ao falar isso, você está frustrada, certamente, e você está discordando. E ao falar que é uma injustiça, você está dizendo que é uma injustiça Cristo Jesus estar abaixo do Deus Pai. Cristo Jesus não está reclamando, quem está reclamando é você. Eu digo você, de modo geral, mulheres que reclamam dessa hierarquia. Cristo Jesus está muito contente com isso, assim como as mulheres deveriam estar contentes. Claro, é fácil se submeter ao Deus Pai, não é tão fácil se submeter a certos homens. O apóstolo Paulo fala no versículo 4 que na igreja nenhum homem deve ter a cabeça coberta. É interessante, algumas pessoas que vão orar, estão num trabalho, por exemplo, elas tiram o chapéu, o boné, elas tiram a cobertura, o homem, né? Então a palavra de Deus diz que na igreja o homem não deve cobrir a cabeça. Pois é, mas os judeus usam o chamado kippah, que eles colocam aqui na cabeça. Alguns colocam mesmo um chale, né? Uma cobertura que vira um chale. Mas está errado. Na igreja está errado. A palavra de Deus diz que não cobre a cabeça. No entanto, ele fala também que a mulher dentro da igreja, no versículo 5, se ela não cobrir a cabeça, ela desonra a própria cabeça, como se ela tivesse rapado a cabeça. Bom, se bem que está na moda, algumas mulheres rapam a cabeça agora, né? Mas de modo normal, geral, as mulheres gostam de cabelo, gostam de cuidar do cabelo. Algumas gostam de cabelo bem comprido, outras mais curto, mas todas elas dão muita atenção ao cabelo, às unhas. E o Senhor fala, através do apóstolo Paulo, que na igreja as mulheres deveriam cobrir a cabeça. Bom, aqui nós já entramos num problema muito sério. Enquanto a gente está falando de pessoas por aí que não fazem coisas que nós fazemos, que nós achamos corretas, então está tudo bem. Eu vou falar contra. Outro dia eu falei contra, que a Bíblia diz contra ídolos, idolatria. A gente fala mesmo. Agora, quando a gente vai falar de uma coisa que nem nós fazemos, aí a gente já começa a querer mudar a Bíblia. Não é bem assim. Então nós mudamos. Mas, como fruto da percepção de uma leitura simples, é isso que a palavra de Deus diz. Mas então, peraí, como que é o negócio? Nós estamos fazendo errado? Nós estamos fazendo um monte de coisa errada. Mas não é hoje, não é essa igreja. Já vem há muitos séculos, em alguns casos. Por que Paulo fala a respeito disso? Por que a palavra de Deus diz isso? Porque o véu, ou a cobertura da cabeça, é um símbolo. É símbolo do quê? Bom, antes de falar do que, eu quero dizer que nenhum símbolo é maior do que a verdade em si. Não existe símbolo que seja maior do que a verdade em si. Por exemplo, nós tomamos a ceia do Senhor. Tem um pãozinho e um suco de uva, ou vinho. Aquilo simboliza a morte de Cristo Jesus, o corpo e o sangue de Cristo. Qual é maior, o símbolo ou a verdade? A verdade é maior do que o símbolo. Então vamos desprezar o símbolo? De jeito nenhum. O símbolo vai nos fazer lembrar dessa verdade maior. O Brasil tem muitas matas lindas, verdes, verdejantes,
O Brasil tem ouro, tem bastante ouro ainda. Em Minas Gerais não, mas tem muitos lugares que tem muito ouro. Nós temos um céu maravilhoso que a gente dá para ver o Cruzeiro do Sul, todos vocês sabem identificá-lo. E nós temos também a paz aqui no país. Então, nós temos algo que simboliza isso, é a bandeira do Brasil. Ela é verde, amarela, azul e branco. Qual é mais importante, a bandeira ou a nação, a pátria? A pátria é mais importante do que a bandeira. Então vamos queimar e rasgar as bandeiras? Não, porque aquele é um símbolo importante. A cobertura da cabeça da mulher simboliza que ela concorda com essa verdade bíblica, que o Pai é o cabeça do Filho Jesus Cristo, que Cristo Jesus é o cabeça do homem e que o homem é a cabeça da mulher. E a mulher, concordando com essa submissão, ela cobre a cabeça na igreja. Então no versículo 6 diz: portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. A palavra de Deus deixou isso bem claro. Eu sei que no decorrer dos anos, alguns teólogos começaram a inventar algumas teorias aí das prostitutas cultuais que rapavam a cabeça. Mas ele não está falando só para Corinto. Essas prostitutas cultuais só existiam em Corinto. Ele está falando para todas as igrejas. Então, não era uma base. No versículo 7, ele diz: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça. É a maneira que Deus escolheu que na igreja o homem não devesse cobrir a cabeça. Por quê? Porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Ele colocou uma distinção entre o homem e a mulher, que se você quiser discutir, protestar, escrever cartazes, sair para a rua, você pode fazer. Mas você não vai mudar uma vírgula do que a palavra de Deus diz a respeito disso. No versículo 8, ele diz: o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Se você ler a palavra de Deus e se você crê na palavra de Deus, você sabe que os primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1, 2, mostram que Deus formou o homem do pó da terra. E depois que ele deu vida ao homem, ele fez surgir a mulher, não do pó da terra, mas dele próprio. Tirando de uma das costelas, ele formou a mulher, Eva. Então, a mulher existiu por causa do homem. Deus fez assim. Você não pode mudar isso, alterar, a não ser que você fale, isso é mentira. Aí já é outra coisa, você não acredita na palavra de Deus. A mulher veio do homem como uma auxiliadora, o que diz a palavra do Senhor. No versículo 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Eu não falei que a Bíblia é politicamente incorreta? Como é que você vai falar isso para as pessoas saindo da igreja aqui? Você é maluco? Você vai falar uma coisa dessa? Tá bom, você pode não falar, mas não muda a verdade do que está escrito na palavra de Deus. E a maioria das pessoas dizem crer na Bíblia. Só que elas são seletivas, elas selecionam o que elas acreditam e o que elas não acreditam. Mas não deveria ser assim. O apóstolo Paulo ele diz no versículo 10: portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Não a autoridade dela, mas ela crê na autoridade do homem. A mulher casada acredita que ela tem que ser submissa ao marido, como a palavra de Deus ensina. A mulher na igreja acredita que ela deve ser submissa a uma liderança masculina. Por isso, então, ela usaria o véu na cabeça, e com um peso maior até, que os anjos estão observando.
Agora, os anjos nos observam em muitas atividades da nossa vida, conforme a gente vê na palavra de Deus. Eles são ministradores, eles nos ajudam na vida. E os anjos observam quem está obedecendo e quem não está obedecendo. Já eu falo o que eu penso sobre o véu. Na verdade, já estou dizendo, né? Mas o que eu penso do que está acontecendo hoje? Por que não há véu na igreja? O apóstolo Paulo, naquela época, ele não estava com medo do feminismo, ele não estava com medo, porque ele está falando da palavra de Deus, ele não quer fazer uma média com as mulheres, nem, bom, agora eu falei muito pesado com elas, agora eu preciso corrigir. Não, ele estava continuando a falar da palavra de Deus. A mulher existiu por causa do homem, para ser auxiliadora do homem. No entanto, o homem não pode espezinhar a mulher, achando, está vendo? Eu estou acima. Porque Deus o Pai não espezinha Cristo Jesus. Pelo contrário, ele falou nos evangelhos 3 vezes: este é meu filho amado, em quem me comprazo, quem tem prazer. Então, o Pai sempre tratou Jesus com muito carinho, amor, assim como o marido tem que tratar a esposa assim também. Todos os homens devem tratar com decência e respeito as mulheres. E ele fala no versículo 11, no Senhor. Então nós temos já essa hierarquia, o homem sendo cabeça da mulher, a mulher vindo a partir do homem. Mas no versículo 11 ele fala, no Senhor todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Há uma interdependência. Eu dependo da mulher, das mulheres, ou especificamente de uma mulher, eu dependi, e não é minha esposa, embora eu dependa dela, viu gente? Mas dependi completamente da minha mãe para vir nesse mundo. E ele mostra bem claramente. Por quê? Versículo 12. Porque como provém a mulher do homem, a única mulher que veio do homem foi Eva. A única mulher. As outras mulheres não vieram do homem. Só Eva. A mulher que deu origem à série das mulheres. E aí ele fala, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Então o homem fala, eu não preciso das mulheres. Não. Você só precisou de uma mulher para vir a esse mundo. Se não fosse ela, você não viria. Mas nós estamos numa época em que os homens estão se orgulhando de que eles podem ficar grávidos. Isso já é outra coisa. As pessoas querem realmente acabar com tudo que é bíblico, que é da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala, ou pergunta, julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Pega bem? Agora, uma mulher pode usar o véu e não ser submissa a Deus. Uma mulher pode usar o véu e não concordar que ela tem que ser submissa ao marido. Uma mulher pode usar o véu e não acreditar nisso. Usar o véu apenas como uma tradição. Como há pessoas que tomam a ceia, talvez, né, haja pessoas assim que não estão nem aí com a morte de Cristo, por elas. E pode ser que tenha pessoas que usem a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, nos jogos, campeonatos, para si própria, e não está nem aí com a nação, não é um patriota. Então, existem todas essas coisas. Mas não muda a verdade do que a palavra de Deus está dizendo. Então ele diz, com essa pergunta ele fala, não está certo. A mulher na igreja deveria cobrir a cabeça, como sinal de autoridade, que ela concorda com essa autoridade. Um versículo mais difícil que o outro, né? Versículo 14 agora. Leia, Joãozinho, já que você
E aí? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo? Aqui, quando eu leio esse versículo, Aprontaram com você, já? tá de brincadeira. A palavra de Deus, homem que cuida do cabelo muito bem, tem cabelo comprido, bonito, tá bom, pode até ser, mas não muda a verdade da palavra de Deus. Mas você está me ofendendo assim, desculpa te ofender, mas também não muda a palavra de Deus se eu pedir perdão para você, não muda. Porque quando você não estiver na minha frente e estiver lendo esse versículo, você não vai ficar ofendido comigo. A palavra de Deus diz que a própria natureza diz que é desonroso para o homem usar cabelo comprido. É isso que a palavra de Deus diz. Não importa quem usa, quem é seu amigo, é o que a palavra de Deus diz. Mas ele fala até que a própria natureza ensina isso. Agora, quase todas as culturas é comum o homem ter o cabelo curto e a mulher ter o cabelo, se não comprido, mas mais comprido do que o homem. Isso é natural. E o apóstolo Paulo vai falando isso, aí você vai dizer, não, mas é que naquela época lá, não tem naquela época. O apóstolo Paulo estava ensinando, era um padrão para as igrejas, né? E ele fala também no versículo 15, e que tratando-se da mulher é para ela uma glória. Que glória? Ter o cabelo comprido, mais comprido do que do homem. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Alguns falam, aqui está resolvido todo o problema. A mulher não cobre a cabeça na igreja porque ela tem um cabelo. Mas por que Paulo falou tudo isso agora? Havia dois tipos de cobertura. Uma cobertura era fininha e outra cobertura era mais grossa. A cobertura mais grossa todas as mulheres usavam, sendo da igreja ou não da igreja, todas as mulheres usavam cobertura na cabeça, um pano mais grosso. E na igreja ele está dizendo que não precisa aquele pano mais grosso, só o pano mais fino. E aquilo lá já mostrava, porque é um símbolo, ele não fala o tamanho do véu, da cor do véu, do modelo do véu, não, ele diz só uma cobertura. Bom, e aí pastor, o que você fala do véu para a igreja? Por que a sua igreja não usa véu? Nós temos que responder falando um pouco da história. A igreja no início, as mulheres usavam véu. A igreja no segundo século, Tertuliano falou isso, e outros escritores do segundo século, eles falavam, as mulheres na igreja devem usar a cobertura. Quando vai para a Idade Média, mais o catolicismo, evidentemente, né? A força da Idade Média é do que nós conhecemos de catolicismo, embora havia aqueles que não eram, mas ambos falavam que as mulheres tinham que cobrir cobrir a cabeça. O reformador da igreja, que é aqueles que quase todas as denominações seguem, Martinho Lutero, ele falou que as mulheres devem usar o capacete, ele usa um nome, ele põe um apelido até, o capacete, não sei, não é da justiça, é outro nome, talvez depois eu descubra para vocês. Mas ele falou assim, as mulheres devem cobrir a cabeça. O reformador da igreja disse isso. Mais adiante, João Calvino falou também que as mulheres devem cobrir a cabeça. E todas as igrejas as mulheres cobriam a cabeça. Aí você vai ficar admirado ou admirada que só no começo de 1900 é que as mulheres pararam de cobrir a cabeça. No Brasil as mulheres cobriam a cabeça até 1940. Mas nos eventos mesmo, não precisava ser igreja, muitas mulheres cobriam a cabeça. E depois elas pararam. Os sínodos da Igreja Católica sempre disse para as mulheres usarem cobertura na cabeça. Então, era muito comum, né?
que as mulheres nas igrejas católicas, elas não entravam na igreja sem cobrir a cabeça. Então elas cobriam a cabeça. Eu nunca frequentei a igreja católica, então eu não sei, mas eu acredito que ainda hoje há algumas, talvez poucas, eu não sei, algumas mulheres na igreja católica que ainda mantêm a tradição de cobrir a cabeça. Então só recentemente que pararam de cobrir a cabeça. Por quê? Eu não sei dizer exatamente. Mas nunca ninguém discutiu isso. Esse é um assunto que hoje as igrejas discutem. E eu diria para vocês o seguinte: então por que a sua igreja não usa, por que você não incentiva? Então eu vou dizer bem claramente para vocês: eu faço parte de uma denominação em que as mulheres não usam véu, e que essa denominação batista bíblica não aconselha, e seria muito estranho até usar. Mas isso também não muda o fato de que a palavra de Deus está dizendo. Não muda. Então, por que a gente, domingo que vem, já não começa as mulheres usarem véu? Eu diria para você o seguinte: se você conseguir mudar outras coisas na frente, você pode pensar nesse assunto como o próximo assunto da fila. Tem outros assuntos que são prioridade. Enquanto existir batista, presbiteriano, metodista, tem alguns aqui da casa de oração, enquanto existir denominações, nós não podemos exigir nada, porque nós já estamos errados daí. Enquanto uma pessoa, para ser um pastor de uma igreja, de um rebanho, pastorear um rebanho, tiver que passar por um conselho de uma denominação onde há pessoas maiores do que a própria igreja local ditando as regras do que pode e não pode fazer, então nós temos um problema muito maior do que usar ou não usar véu. Portanto, meus irmãos, vocês não vão conseguir mudar tudo na vida. Vocês não vão conseguir ficar, por exemplo, nessa igreja. As mulheres falam: vou usar véu porque é bíblico. Você não consegue fazer isso sem pensar: mas tem uma outra coisa errada, não tem? Por que nós somos batistas bíblicos, nós não somos presbiterianos? Por que eles são presbiterianos e não batistas? Então você tem problemas muito grandes, muito mais sérios para pensar do que nisso. Há igrejas em que nem todos podem tomar a ceia do Senhor se não forem da mesma denominação. Então, tem problemas muito mais sérios do que nós tentarmos achar aqui um texto da palavra de Deus e dizer: nós estamos andando de modo errado. Procurei falar para vocês o que esse texto fala. Não dizer que tem uma outra forma de interpretar isso. Eu não acredito que tenha outra forma. O apóstolo Paulo diz no versículo 16, e é aqui que nós vamos encerrar por hoje, né? Alguém pode ler o versículo 16? Mas, se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume, e as outras igrejas de Deus pensam da mesma forma. O apóstolo Paulo já enfrentava pessoas que não concordavam com esse assunto. Isso aqui não é de 2021. Só que lá era mais fácil tratar com o assunto. Eu acho que era mais fácil. Por quê? Uma ou outra mulher surgia dizendo: está errado, você não quer usar não e tal. Não, mas todas usam, inclusive para sair na rua elas andam. Então era muito mais difícil, era muito mais fácil debelar uma revolta na igreja, né? Hoje a gente não tem problema nenhum. Por exemplo, vocês só pensaram nesse assunto que eu estou trazendo hoje. Alguém ficou sem dormir esses dias porque, puxa, na igreja não estou usando véu? Não. E vão continuar tranquilas, sem problema com isso. Mas não muda o fato da palavra de Deus. Dizer isso e dizer por que serve, qual é o simbolismo do véu. Uma vez alguém falou, tentou provar que não é para usar véu. E perguntou para mim. Eu falei: olha,
Eu não quero entrar nessa discussão, mas eu só vou dizer uma coisa. É muito mais fácil provar que tem que usar do que provar que não tem que usar. É melhor a gente falar, nós não usamos, mas não é assim que a Bíblia diz. Como, por exemplo, se alguém provar que denominações são uma bênção, então, onde que se encontra isso na palavra de Deus? Vocês sabem que a Igreja Católica, ela pega exatamente nesse ponto para muitas coisas. Nós pregamos, entendemos a palavra de Deus, a salvação pela graça, de uma maneira que nós achamos que está correto, e está mesmo, conforme eu entendo da palavra de Deus. Mas quando os romanistas falam, mas a nossa igreja não é dividida igual a de vocês, eu vou fazer o quê? Realmente, nós somos totalmente fragmentados, rachados. A tal ponto de que alguns, eles pregam mais a sua própria denominação do que a palavra de Deus. Eles vão ter que responder para Deus. Mas você também faz parte, né? Eu preciso ter um chão ministerial. Eu preciso trabalhar na obra de Deus. E se você arrumar uma outra maneira de trabalhar, mas que eu entendo não. Mas forma outro grupo. É igual... Vai virar outra denominação. Outra denominação, sem nome. Tinha uma sorveteria em Jatinga chamada Sorveteria Sem Nome. Lembra? Então, qual é o nome da sorveteria? Aquela lá, sem nome. Então ela tem um nome, né? Qual é o nome da sua denominação? Não tem nome. Então eu vou na igreja, não tem nome. Ganhou nome. Então não adianta a gente tentar fugir disso. O Senhor vai julgar todas essas coisas. Mas só queria dizer para os irmãos que a sua mente precisa abrir, que nem tudo é perfeito. Mas que a palavra de Deus continua perfeita. A palavra de Deus é real. E o apóstolo Paulo diz então, se alguém quer ser contencioso, o que é contencioso, Jonas? Arrumar confusão. Se alguém quer arrumar confusão, sobre que assunto? A palavra de Deus sempre respeita contexto. Nós que não respeitamos. Qual assunto? Assunto do véu. Se alguém quer arrumar confusão sobre esse assunto, saiba que nós, Paulo, os apóstolos, não temos tal costume. Qual costume? De não usar véu? Não. O costume de não brigar, de não ser contencioso, de não arrumar confusão. Nós não arrumamos confusão. Nem as igrejas de Deus, as outras igrejas. Assunto encerrado, é o que o apóstolo Paulo fala. Se vão obedecer ou não, é outra coisa, mas não muda o fato da verdade da palavra de Deus. Então, dentro da igreja, existem alguns assuntos. Eu ensinei para vocês agora um assunto bem difícil. Para falar a verdade, eu queria pular esse texto. Era muito mais fácil para mim pular do que... Mas a gente se prendeu no chamado estudos sequenciais. A gente dá uma sequência. Porque Paulo falou que ele nunca deixou de ensinar todo o desígnio de Deus. Tive a bênção de, nessa igreja, ensinar por 17 anos, 16 anos mais ou menos, toda a Bíblia. Eu não faltei nenhum estudo. Fui o único. Nem todos pegaram todo estudo, mas nós estudamos toda a palavra de Deus. Todos os capítulos da Bíblia, né? E nós estamos aí na segunda jornada disso. Então, nós temos o prazer de ensinar a palavra de Deus. Eu não digo que eu tenho prazer de todos os textos ensinar com a mesma liberdade. Vocês não sabem quanto é difícil para ensinar isso aqui hoje, né? Mas sendo filmado no YouTube. Porque há muitos bons colegas do ministério, pastores, que diriam: esse pregador é um herege, né? Na minha denominação. Então nós temos sempre dificuldade, mas vão sobrar alguns homens que pregam a palavra de Deus, né? Eu não quero ser aquele que não prega a palavra de Deus. A gente sempre vai ofender um aqui, outro ali, com o estudo da palavra de Deus, mas que Deus conforte o coração de cada um e ensine aquilo que Ele quer ensinar. Amém? Amém. Nós vamos ter mais músicas ou...
Encerrou, né? Nós vamos orar a Deus, agradeço a presença de todos os visitantes. Eu quero dizer que foi muito bom cantar mais do que uma música ou duas, né? Foi muito bom. Senhor nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra. Todos nós estamos engatinhando nela, tentando entendê-la, deixando que Teu Santo Espírito aplique nas nossas vidas, mostrando os erros na vida dos outros, mas principalmente nas nossas vidas, como indivíduos e como igreja. Agradecemos a Deus pelo que aprendemos hoje e pedimos a Deus que não haja nenhuma revolta no coração de nenhuma irmã em Cristo, nenhuma mulher, que elas vejam a doçura que é andar nos Teus caminhos, submetendo-se à autoridade do esposo, as que são casadas, à liderança de uma igreja. E pedimos a Deus que os homens também aprendam a não serem opressores, mas a amarem suas esposas como ensina a Tua palavra. Ajuda-nos a, homens e mulheres, andarmos conforme o Senhor nos ensina na Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.